Beto, esse ano é um ano super importante para o país, né? A gente tem uma eleição, talvez, acho que há muito tempo uma eleição, a gente não tinha uma eleição tão decisiva que pode talvez mudar um pouco as coisas. Como é que você vê esse momento do país? Quer dizer, vocês que têm investimentos no mundo inteiro, qual é a tua visão, todo o país, sua opinião sobre o cenário brasileiro, político? Bom, primeiro, até 3 anos atrás, nós ficamos anestesiados aí por uns 5 anos. E eu fiquei surpreso, falei, eu nunca imaginei que eu fosse ver o Brasil tão bem na minha vida. Eu também fiquei anestesiado. E hoje, estamos simplesmente vivendo o Brasil que eu sempre vivi. Eu trabalho há mais de 50 anos e Brasil é isso aí, meu amigo. Brasil não é diferente disso, não. Brasil é o cara chegar, mudar a regra, é o cara chegar, ter inflação. Eu tive mês de 72% de inflação num mês. Então, Brasil é isso aí. Se vocês estão achando que o Brasil é um negócio que vai virar Estados Unidos, vocês estão no lugar errado. O Brasil não vai virar Estados Unidos. Não vai virar Estados Unidos, porque o Brasil é o país do coitadinho, é o país do direito sem obrigação e é o país da impunidade. Agora, isso é cultural. Não, mas vamos eleger não sei quem que vai mudar. Não vai mudar. A gente vai crescer na margem mais ou menos. Acho que a gente pode crescer muito mais do que a gente está crescendo. Mas mudar isso aí não vai acontecer. Porque se você vê como é que foi a história do português no Brasil, olha, os holandeses invadiram o Brasil a primeira vez em 1621, invadiram Salvador, e Portugal sabia que havia uma invasão holandesa. Salvador tinha 10.000 habitantes e a força holandesa tinha 4.000 homens. E Portugal mandou um exército para preparar contra essa invasão. O holandês entrou, os portugueses saíram todos correndo, e o governador português, o chefe de justiça no governo de Portugal, era o segundo homem mais forte, o terceiro era o padre, o bispo. O governador chegou para o chefe de justiça e falou o seguinte: vamos enforcar um cara desse que está fugindo, que ninguém mais vai fugir. Aí o chefe de justiça falou para ele: governador, se a gente enforcar um português sem processo, a nossa carreira está arruinada. Ele falou: mas nós vamos perder a cidade. Ele falou: se a gente perder a cidade, a nossa carreira não estará arruinada. Então, isso aí é um problema cultural. Então, o negócio de punição, sem julgamento, não é bem assim. Os holandeses vieram, todo mundo fugiu, prenderam 12 pessoas, o governador, o chefe de justiça, o chefe do exército, 7 padres e lá uns familiares. 40 dias depois, o chefe de justiça estava trabalhando para o governador holandês, que era um holandês de 37 anos que falava português. Então, isso aí foi em 1621 ou 22, no começo do Brasil. Então, é o problema da impunidade, o problema do coitadinho, o problema do direito sem obrigação, que a gente vê uma manifestação dessa, o cara tem direito de fazer manifestação, mas ele tem obrigação de não interferir na vida dos outros. Então, se você vai à polícia lá interferir, não, como é que pode fazer uma coisa dessa? Isso aí está em todos nós. Então, até foi engraçado nisso aí, um amigo meu foi entrevistado num daqueles negócios lá no Rio, de Fora Cabral. Tinha um amigo meu vendo, aí chegou um cara da BBC e falou para ele o seguinte: o que você está fazendo aqui? Não, eu estou aqui protestando que esses políticos são todos ladrões, são todos um horror, a gente tem os piores políticos do mundo, o pior governo. Aí o repórter inglês falou assim: mas por que você, em vez de vir aqui, não resolve isso na hora da eleição e vota numa turma diferente? Aí eu pergunto para vocês aqui, eu duvido que tem alguém nessa sala que se lembre em quem votou para vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Eu não me lembro, quero saber quem se lembra. Então,
isso aí está dentro de nós. Nós somos culpados de tudo que está acontecendo e nós somos culpados da não transformação do país. Então, se a gente não mudar, isso aqui não vai virar Estados Unidos, vai ficar melhorando na margem. Então, esse negócio está na nossa mão. Agora, isso para mudar uma cultura, nós estamos falando de mudar radicalmente. Você tem o direito de votar, mas você tem a obrigação de saber em quem você está votando. Mas é um negócio do país do direito. Agora, dito isso, eu acho o Brasil espetacular, espetacular para você investir, espetacular para você viver, espetacular de oportunidade de crescimento que você vai ter nos próximos 10 anos, pela emergência de toda essa classe média. Como é que é o negócio da classe média? O cara melhora, passa para a classe média, aí ele começa a encher a casa dele. Ele compra uma coisa, ele compra outra coisa, ele compra outra coisa, ele compra outra coisa. Quando ele não tem mais o que ele comprar, ele começa a economizar, fazer seus investimentos, depois ele aumenta o investimento dele, aí depois ele compra uma segunda casa. Então esse é o processo. Mas nós estamos num processo que ainda tem e terá gente entrando nessa classe média pelos próximos 5, 6 anos. Então a gente tem uns próximos 10, 12 anos aí, que se não tiver nada melhorando muito, o ano vai ser favorável a gente, mesmo com as coisas ruins. Então nós não temos crescimento e os negócios vão bem por causa disso. Então, apesar de todos esses problemas, eu estou só falando, tentando dar um choque de realidade. Apesar de todos esses problemas, eu acho espetacular. Muito bom, Beto. E uma pergunta, já pensou em entrar para a máquina pública e ajudar a transformar esse negócio? Olha, eu estou nos últimos 12 ou 13 anos, nos últimos 14 anos, trabalhando muito com o governo. Como eu não tenho a coragem de me tornar político, nem a coragem de aceitar um cargo executivo no governo, eu tenho procurado ajudar líderes políticos que querem fazer um trabalho que melhore a vida da população que eles servem, através de passar para eles as coisas que eu aprendi no setor privado. Basicamente, ajudar em técnicas de gestão, e eu tenho funcionado junto a esses líderes mais ou menos como um membro de um conselho de administração. Então, eu tenho um trabalho grande com o Estado de Minas, que durou aí até agora com a saída do Anastasia, no Rio, continuo tendo um trabalho no Rio, tenho um trabalho no Rio desde que entrou o Sérgio Cabral, tenho um trabalho na Prefeitura do Rio, no governo de São Paulo, em 2 projetos grandes no governo de São Paulo, um de segurança e outro de poluição, e todos esses projetos eu trabalho fornecendo ferramentas do setor privado e trabalhando como um conselheiro do líder. Agora, o líder tem que querer, porque se ele não quer, eu paro lá imediatamente. Muito bom. Beto, para a gente, acho que o tempo aqui está... Chegamos no zero. Aqui. Chegamos no zero, mas tem ainda... Eu queria fazer mais 2 perguntas. A primeira o que te faz acordar todos os dias e continuar com esse apetite para conquistar e realizar novos projetos? E se você pudesse resumir em algumas dicas para todo mundo que está aqui sobre empreendedorismo, quer dizer, o que você faz hoje em dia para ter sucesso nesse mundo de empreendedorismo? O que me faz acordar para fazer as coisas que eu faço é o desafio de resolver problemas que outras pessoas não tiveram o potencial, a experiência para resolver. Então isso é o que mais me desafia, porque o problema que bate em mim é o problema, dito como mais complicado, né? Então eu sou desafiado a pegar problema, pegar bola quadrada. Então eu gosto muito de pegar coisas que os outros não querem pegar. Assim, qualquer coisa assim com potencial, mas com problema, eu adoro. Então o que me faz acordar é o desafio de fazer coisas que os outros não fizeram. Isso em qualquer coisa que eu faço, em esporte, qualquer coisa eu quero sempre procurar fazer a coisa melhor. Então o que me desafia é a excelência. Então isso me mantém acordado e querendo fazer mais coisas, que o próximo negócio seja melhor que o último.
E é mais pensando o seguinte: como construir excelentes coisas e duradouras. É isso que me mantém animado ao acordar e manter acordado durante o dia também. Então é esse desafio que eu... Muito bom. E qual é a mensagem, Beto, que você deixa para todo mundo que está aqui, todo mundo que está empreendendo, batalhando no mercado financeiro, transformando a cultura do brasileiro? Primeiro o seguinte: nada do que a gente faz é invenção nossa. Nada. É tudo copiado. Qualquer coisa que a gente faz, a gente copiou de alguém. Então eu tenho, assim, super orgulho de copiar as coisas. Então a primeira coisa que você tem que fazer é não inventar. O negócio de inventar, a gente ouve falar do cara que inventou, a gente não ouve falar dos 1000 que tentaram inventar e não deram certo. Então, enquanto você puder copiar, vai copiar. A outra coisa, que uma vez eu ouvi do Amador Aguiar, que fez o Bradesco, eu perguntei para ele: seu Amador, como é que é o negócio com o Itaú? Eu falei: não me preocupo com o Itaú, não. Porque quando eu chego para trabalhar, quando o Olavo, que era o chefe do Itaú, chega para trabalhar, eu já estou trabalhando há 3 horas. Então, quantidade de trabalho também ajuda. Então, você tem que trabalhar mais que os outros. Aquele Bernardinho, do técnico do vôlei, diz: se o cara está treinando 10 horas, tem que treinar 11, não tem jeito. Então, e acreditar em você, e acreditar que você pode fazer muito maior do que você acha. Porque o que limita a gente é a gente sonhar pequeno e a gente querer coisa pequena. E fazer coisa pequena ou grande dá o mesmo trabalho. Só que fazer coisa grande, você acaba tendo que se juntar com gente melhor que você consegue chegar lá e acaba dando muito mais satisfação. Eu falaria essas 3 coisas aí e se preocupar com gente. Muito bom. Pessoal, Beto, queria agradecer em nome de toda a XP. Muito obrigado. Há 2 anos que a gente tentava encaixar as agendas, finalmente conseguimos. Um aprendizado muito grande. Obrigado e tomara que daqui para frente os negócios sejam melhores do que já foram até agora. Bom, obrigado e conto com vocês. É o meu investimento aí, hein?